Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Renilson de Moraes, eu sou técnico de segurança no trabalho e hoje nós vamos estar ministrando nossa primeira aula de NR12, que é a norma de segurança no trabalho que trata sobre segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. Beleza? Então vamos lá. Então pessoal, antes de nós entrarmos no anexo 12 da norma, precisamos frisar alguns pontos importantes da norma, tá? Por exemplo, nos princípios gerais, a norma define em seus anexos, tá, referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção para resguardar a saúde e integridade física dos trabalhadores, onde ela estabelece requisitos mínimos, tá, para a prevenção e acidentes no trabalho, na fase de projeto de utilização de máquinas e equipamentos, e ainda a sua fabricação, importação e comercialização. Tá? As máquinas que são fabricadas no país, elas devem seguir todas as normas e procedimentos da nossa legislação. Aquelas máquinas que vão ser importadas e que não vão ser utilizadas no nosso país, a própria norma já desconsidera a obrigatoriedade desses parâmetros de segurança. Tá? As máquinas e equipamentos comprovadamente destinados à exportação não precisam desse tipo de observância normativa. Tá? Também estão fora dessa aplicação da norma as máquinas e equipamentos movidos ou impulsionados por força humana. Tá? As máquinas e equipamentos expostos em museus, feiras e eventos também estão isentos dessas questões normativas, como também os nossos eletrodomésticos, enfim. Em resumo, as máquinas que não se aplicam à norma regulamentadora NR12 são as movidas por forças humanas, expostas em museus, eletrodomésticos, estáticos, portuários e certificados pelo Inmetro. Essas não se enquadram dentro da aplicação da norma. Também é importante frisar que é permitida a movimentação de segurança. É permitida a movimentação segura de máquinas e equipamentos fora das instalações físicas da empresa para reparos, adequações, modernização de tecnológicas e desativação ou desmonte e descarte. Fora isso, não é autorizado perante os parâmetros da norma regulamentadora essa movimentação desses maquinários ou enfim. A norma regulamentadora NR12 ela estabelece alguns parâmetros de ordem de prioridade na questão de proteção do trabalhador, que são elas na seguinte ordem, tá? Medidas de proteção coletiva, medidas de proteção administrativa de organização do trabalho e medida de proteção individual. A norma regulamentadora NR6 ela já nos diz que o EPI, ou equipamento de proteção individual, só deve ser entregue quando não consiga eliminar um risco ou acabar diminuindo aquele risco de forma contínua dentro daquela atividade. Então as minhas prioridades são: eu tenho que trazer medidas de proteção coletiva, medidas administrativas, e depois eu consiga aí adiantar ou trazer esses equipamentos de proteção individual para o trabalhador. Mas o que se enquadraria nessa medida de proteção coletiva? Nós temos como medidas de proteção coletiva rotineiras dentro das nossas atividades a sinalização, o isolamento. Isso tudo são medidas de proteção coletiva. Medidas administrativas seriam essas projetos das máquinas, a melhoria nas condições das máquinas, enfim. E a medida de proteção individual é quando eu entrego o equipamento de proteção individual por trabalhador para ir de forma individual diminuindo o risco, já que eu não consigo diminuir de forma total ou parcial o risco existente no local de trabalho. Dentro da aplicação da norma regulamentadora NR12, tá, nós temos alguns riscos que são inerentes a outras atividades, como o risco de choque elétrico. Né? O item 12.14 fala um pouco sobre as instalações de dispositivos elétricos. E lá ele vai nos dar diretrizes de muito simples e direto, que todas as máquinas e equipamentos devem estar aterrados, devem ser projetados a manter de modo a prevenir os meios mais seguros, né, para prevenir os riscos de choque elétrico, de acordo com a norma NR10, tá? Devendo ser aterrado conforme as normas técnicas oficiais vigentes, e as instalações não podem ter nenhum tipo de problema que possa causar acidente ou qualquer tipo de dano para o trabalhador.
com relação a arranjo físico e instalações, a norma diz que nos locais de instalação de máquinas e equipamentos, as áreas de circulação devem ser devidamente demarcadas em conformidade com as normas técnicas vigentes. Ou seja, se nós temos máquinas circulando ou máquinas sendo utilizadas, esses locais devem estar sinalizados. Né? É permitido a demarcação das áreas de circulação utilizando marcos, balizas ou outros meios físicos. Tá? Então tem que estar sinalizado, tem que estar demarcado. As áreas de circulações devem ser mantidas desobstruídas, ou seja, sem nenhum empecilho para que haja movimentação da máquina e para que todo mundo que esteja ali circulando em torno daquela operação, daquela atividade, tem que estar capacitado e o local deve estar demarcado e deve estar sinalizado conforme as normas vigentes. Tá? A distância mínima entre máquinas, tá? e conformidade com as suas características de aplicação. A norma, até a gente chegar no anexo 12, ela trata mais de máquinas que ficam paradas, máquinas que estão ligadas à área da indústria. Então, o nosso foco realmente é o anexo 12, porque ele trata sobre elevação de pessoas e os equipamentos que são utilizados para estes fins. Nas proibições com relação às máquinas e equipamentos, a norma fala que a utilização de chave geral como dispositivo de partida não é permitido, ou seja, tem que haver uma chave de segurança, um dispositivo de segurança nesse equipamento, nessa máquina. Tá? A existência de partes energizadas expostas, ou seja, todas as partes energizadas devem estar, né, devidamente perfeitas, em perfeitas condições de uso, sem que haja algum desgaste, algum fio partido, alguma coisa que acione a parada ou simplesmente ligue o equipamento sem que haja realmente a necessidade. Tá? Não se localizar em zonas perigosas, né? Ela não pode ficar numa zona onde haja risco de manuseio dessa máquina. Possa ser acionado ou desligado em caso de emergência por outra pessoa que não seja o operador. Todo equipamento deve ter esse dispositivo de emergência, tá? Que outra pessoa possa desligar em caso de emergência. Ou seja, se o operador estiver utilizando, ele acaba se acidentando, quem vai desligar esse equipamento? Então alguém, né, a máquina deve ter um dispositivo reserva, um dispositivo de segurança que acione esse desligamento. Tá? Quem peça o acionamento ou desligamento involuntário também deve ter esse dispositivo. E não acarrete riscos adicionais, tá? E dificulte a burla, ou seja, alguém que vai lá e liga de forma arbitrária essa máquina. Também é importante frisar sobre a questão do dispositivo de parada de emergência, onde a norma fala de forma bem simples que as máquinas devem ser equipadas com um ou mais dispositivos de emergência. Tá? O dispositivo de parada de emergência não deve ser utilizado como dispositivo de partida, chave de liga e desliga. A função de parada de emergência não deve prejudicar a eficiência do equipamento, prejudicar qualquer meio projetado para resgate ou gerar risco adicional. Ele deve ser exclusivamente usado para a questão de emergência. Sei lá, o cara está lá manobrando um muque e de repente acaba quebrando alguma parte hidráulica e o operador não consegue desligar. Tem que ter um dispositivo de emergência para acionar a parada ou o movimento desse equipamento. Com relação aos manuais, galera, o manual é muito importante para os operadores de máquinas que geram esses grandes riscos e acidentes no país, tá? Eles devem ser escritos em português, obviamente, né? É normativo, tá? Tem que ser de fácil compreensão, ter sinais de aviso referente à segurança, tá? E permanecer disponível para todos os usuários dos locais de trabalho. Com relação aos requisitos específicos de segurança, é proibido o porte de ferramentas manuais em bolsos locais não apropriados a essa finalidade. E aí, pessoal, a norma, né, ela fala que para fins de aplicação dessa norma, o conceito, né, inclui somente para máquinas e equipamentos de uso não doméstico, como aquilo que a gente já falou no início da nossa aula, né? Aquelas máquinas que a gente tem em casa, não se aplica essa questão normativa, beleza? Vamos para o anexo 12, que aí a gente vai tratar sobre as questões mais ligadas à nossa área, beleza?